paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, né? Se encontramos neste canal para trazer a palavra do Senhor. Como eu tinha falado anteriormente, né? Eu tenho lido um pouquinho assim, algumas explicações bíblicas, na qual eu venho também aprendendo e trazendo conhecimento de vocês, né? Que vocês também possam também estar também entendendo também juntamente comigo e aprendendo, né? Porque hoje a gente vai falar sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus, né? Que fica em João 7, capítulo 1, versículo 13. Eu vou ler aqui na minha palavra, aqui na minha Bíblia, que está aqui, ó. Eu vou ler o do 1 ao 13. A incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo e estavam próximo à festa dos judeus, chamada a festa do tabernáculo. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisas alguma em oculto. Se faze essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda que é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, e não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus, né? Do 7 ao 13, vocês podem estar procurando aí na Bíblia de vocês, né? Fica em São João 7, capítulo 7, versículo do 1 ao 13. E eu tenho aqui umas anotações, né? Na qual eu venho anotando e aqui eu vou relatando para vocês. Você já se perguntou se Jesus tinha irmãos e irmãs? De acordo com as escrituras, José e Maria tiveram filhos que nasceram depois de Jesus e que foram criados na mesma casa com ele. No entanto, por Jesus Cristo ser filho de Maria e Deus, o Pai, não José, essas pessoas eram meios irmãos de Jesus. Leiam em Mateus capítulo 13, 55 e 56 e Marcos capítulo 6, versículo 3. Imagine como deve ter sido crescer na mesma casa em que Jesus viveu, né? Em sua opinião, seria mais fácil acreditar nele se você tivesse crescido com ele. Porque sim, porque não? Porque em João 7, lemos a respeito de como alguns dos irmãos de Jesus, em João 7, 3, 5, ouviam a palavra irmão aqui, provavelmente se refere aos meios irmãos de Jesus, apesar de poder incluir outros parentes bem próximos, né? Leia então em João 7, versículo 1 ao 5, e identifica o que João registrou sobre os irmãos de Jesus. O testemunho da divindade de Cristo e do poder salvador do seu evangelho não é concedido, né, automaticamente. Por causa de laços de parentesco, ele só pode ser adquirido pela obediência pessoal às leis eternas nas quais se baseiam. Frequentemente se faz menção especial aos filhos de José e Maria como irmão de Jesus.
apesar de serem criados na mesma casa e vividos sob o mesmo carinho e influência de José e Maria, e embora conhecessem os ensinamentos, os ministérios e os milagres do próprio Jesus, esses parentes próximos ainda não o tinham aceitado como o Messias, né? Como aqui também fala, né, irmãos, que muitas vezes você está dentro da casa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor e ainda não é reconhecido. O importante é que possamos ser reconhecidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Depois de observar que na época em que esses acontecimentos foram registrados em João 7, os irmãos de Jesus ainda não tinham aceitado como Messias. Entretanto, todos eles aparentemente converteram-se mais tarde. Atos 1:14. Um deles identificado como Paulo, como Tiago, irmão do Senhor, Gálatas 1:19, ministrou no santo apostolado. E ainda outro, Judas, que chamava a si mesmo Judas, irmão de Tiago. Judas 1 escreveu a epístola de Judas. Mesmo ele sendo irmão de Jesus, né, por parte de mãe, ele não reconheceu Jesus como teu irmão. Muitas vezes a gente somos rejeitados, né? Por trazer a palavra do Senhor, por fazer aquilo que Deus quer, por Deus te usar grandiosamente, por dons, por tudo que Deus tem te colocado dentro da casa do Senhor para ajudar no ministério do Senhor. Mas sempre tem aquele que ele não quer fazer e tem inveja de quem faz. Então é como os irmãos de Jesus, né? Moravam dentro da mesma casa, mas não se reconhecia, não aceitava que Jesus era Messias enviado por Deus. E em João 7, registra acontecimentos que ocorreram durante a festa dos tabernáculos, em Jerusalém. João 7, 2. Durante essa festa, considerada pelos judeus como a maior e a mais alegre de todas, muitos judeus foram para comemorar as bênçãos de Deus sobre os filhos de Israel, quando eles viajaram pelo deserto após a libertação da escravidão do Egito. Fica lá em Levítico, né? 23, capítulo 23, versículo 39 ao 43. Eles também celebravam e davam graças pelas colheitas antecipadas dos primeiros frutos e grãos. Aí vocês podem estar lá procurando, né? Em Êxodo, capítulo 23, 16. Essa festa durava 8 dias, de 7 a 8 dias. Observe que em João 7, 3, 4, os irmãos de Jesus queriam que ele fosse à festa dos tabernáculos em Jerusalém, ao que parece dizendo que se ele era realmente o Messias, ele deveria ir a Jerusalém e declarar isso a todas as pessoas, né? Mas Jesus, ele não precisava se apresentar e que forçar o reconhecimento, porque chegaria o tempo em que o Senhor Jesus ia fazer os milagres e ele ia ser reconhecido não pelo que ele é, e sim pelo que ele representa, pelo que ele faz, né? Conforme lemos em João 7, 6, 10, Jesus decidiu demorar-se para ir à festa, mas incentivou seus irmãos a irem. Muitos dias após a festa ter começado, ele chegou de surpresa, sabendo que os líderes judeus em Jerusalém queriam matá-lo, para que o tempo da sua morte ainda não havia chegado, né? Os líderes dos judeus em Jerusalém já queriam matá-lo, Jesus. O Senhor Jesus já sabia, só que ainda não era o tempo, né? Não era o tempo, ainda tinha promessa na vida do Senhor. O Senhor ainda tinha uma grande missão pela frente, né? E ainda não havia chegado o dia. Então leia lá em João 7, 11, 13 e descubra o que o povo em Jerusalém estava dizendo sobre Jesus. Assim como na época de Jesus, existem várias opiniões sobre Jesus Cristo em nossos dias. Algumas pessoas sabem testificar e testificam que ele é o Filho de Deus.
e Salvador da humanidade, né? Outros acreditam que ele foi um grande mestre ou profeta. Entretanto, outras pessoas rejeitam a divindade de Jesus Cristo e a veracidade de seus ensinamentos ou temem segui-lo abertamente, né? Tem pessoas que têm vergonha de dizer que é cristão, tem pessoas que têm vergonha de dizer que serve ao Senhor, tem pessoas que rejeitam a palavra do Senhor. Quantas vezes o Senhor nos envia para levar a palavra do Senhor e tem pessoas que não aceitam, né? São de outras religiões, né? Mas a divindade de Jesus Cristo, ela é notória, né? Que quando a gente abre o coração e dá oportunidade para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus invade o nosso ser, é notório a presença do Senhor em nossas vidas, né? E Jesus foi perseguido desde o nascimento, do dia em que ele se entregou na cruz por nós. E mesmo o Senhor Jesus ter se entregado na cruz, para morrer na cruz, por mim e por você, e pela humanidade, que já se passaram séculos e séculos, né? Então, as pessoas ainda estão rejeitando Jesus, ainda estão crucificando Jesus. Só que hoje não estão crucificando, mas porque o Senhor não está na presença. Mas a partir do momento que você renega a palavra do Senhor, você envergonha da palavra do Senhor, você recusa, né, servir ao Senhor Jesus e até muitas vezes a relatar que você tem fé, então você está crucificando ao Senhor Jesus por cada motivo desses, né, por cada atitude que a gente tem. Então, irmãos, que a gente venha repensar em tudo que o Senhor tem feito, porque a rejeição o Senhor sofreu, o Senhor Jesus passou por tudo, por todas as rejeições. Então, durante todo o seu ministério, foi alvo de perseguição. Muitas vezes fala, mas Jesus era filho de Deus. Sim, mas tinha que se cumprir as escrituras para que hoje a gente possamos dar continuidade na palavra do Senhor. E Deus nos deu a oportunidade de a gente ainda se arrepender para poder estar com o Senhor Jesus, né? E durante todo o ministério do Senhor, ele foi alvo de perseguição por toda a parte dos judeus e o povo para o qual foi enviado, né? Porque Jesus não foi enviado para nós. Nós é o tempo da graça. Jesus, ele foi enviado para os judeus e os judeus o rejeitou, né? Jesus foi perseguido não por estrangeiro ou por incrédulos, mas pelo povo que se dizia ser de Deus. O povo de Deus tinha escolhido e separado para ele. Jesus tinha separado, né? O povo, esse povo estava separado para receber Jesus e eles rejeitaram Jesus, né? E Deus tinha escolhido e separado para ele. Seria o equivalente nos dias de hoje a ser perseguido pelos cristãos. E isso acontece não de forma física, pois não vê o Jesus de maneira física atualmente. Então, é o que eu tinha falado alguns minutos atrás, né? Que hoje ainda existe perseguição. Porque somos enviados do Senhor Jesus, né? Somos servos, né? E tem pessoas que atacam a palavra do Senhor, atacam aqueles que servem e temem ao Senhor. Então, indiretamente, estão atacando ao Senhor Jesus, né? Estão rejeitando. Mas Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele é a palavra. Ele é o verbo. Jesus, ele é Deus. Jesus é filho de Deus. E ele é um ser poderoso. A misericórdia do Senhor para conosco é grande. Mas Jesus, ele é o verbo. E sabemos que a palavra é distorcida, mudada, adulterada nas igrejas, nos templos que se dizem cristãos. Todos querem buscar um Jesus diferente. Hoje estão querendo adaptar Jesus à nossa vida. Não é a gente que tem que se adaptar, né? Estão querendo, nas igrejas, nos templos que se dizem cristãos. Todos querem buscar um Jesus diferente, tolerante com as suas vontades e pecados. E o Jesus verdadeiro é rejeitado e se pede a sua morte.
Todas as vezes que rejeitamos Jesus, estamos crucificando o Senhor Jesus novamente, né? E Jesus, ele é o unigênito de Deus, ou seja, o único filho realmente gerado por Deus, é Jesus. E o mesmo sendo filho de Deus, Jesus passou por lutas de todas as maneiras, inclusive no meio dos seus, né? Dos seus parentes, da sua família, dos seus amigos, os mais próximos, né? Mas por amor ao Pai e a nós, ele foi obediente até o fim e não reclamou. E seus irmãos só se converteram após sua morte e ressurreição, uma vez que Jesus se apresentou para o seu irmão Tiago. Depois foi visto por todos os apóstolos, né? Então, irmãos, essa palavra aqui é uma palavra muito comprida, né? Tem muito mais, assim, a continuar. Mas ao decorrer desse canal, o Senhor vai colocando no meu coração a palavra. E eu vou agradecendo a Deus por o Senhor estar me dando a oportunidade de estar buscando um pouco do conhecimento da palavra do Senhor e compartilhando com vocês, né? Porque é gratificante a gente falar do amor de Jesus. Como Jesus, ele é maravilhoso, poderoso, né? E a gente imaginar que Jesus, ele fez tudo isso para a melhoria do mundo. E a gente está só o quê? A gente que só quer obedecer aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos convém. A gente não quer ter sacrifício, mas Jesus, ele foi crucificado por mim e por você. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu não vou mais para a casa do Senhor porque a irmã me olha torto. Eu não vou mais fazer a obra, não vou cantar porque a irmã acha que eu canto feio. Irmãos, a gente precisa oferecer o melhor de nós ao Senhor. Aquilo que não é melhor aos homens, para Deus ele é o melhor, porque o que Deus, os olhos do Senhor não enxerga a gente conforme o homem e a mulher nos vê, né? Jesus, ele vê a sinceridade do nosso coração. Jesus, ele vê a gente buscar o Senhor, ser autêntico, verdadeiro, sincero. Isso nos aproxima do Senhor. O pecado nos afasta do Senhor, né? Como um vídeo anterior a esse, eu estava relatando sobre isso, que nos afasta do Senhor é o pecado. Mas muitas vezes a gente não quer enxergar. A gente aponta, mas a gente não quer enxergar. A palavra é falada, é explicadinha na igreja. O Espírito Santo de Deus até nos toca profundamente, mas a gente sempre quer optar pela razão. E Jesus, ele não vai olhar pela razão. Jesus, ele vai nos analisar a sinceridade do nosso coração. Porque muitas vezes podemos enganar o homem, a mulher, com palavras, com certas atitudes. Mas o Senhor Jesus, ele nos conhece perfeitamente do jeito que somos em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, irmãos, vamos levar a palavra do Senhor Jesus enquanto há tempo, porque Jesus está às portas. Tem muitas almas precisando da palavra do Senhor Jesus, né? Enquanto há tempo, vamos buscar ao Senhor. Eu abri esse canal, meus irmãos, para me levar a palavra de Deus, o pouco que eu sei, o pouco do meu conhecimento. E eu tenho buscado, procurado estudar para entender. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele que vai ter a direção na vida de cada um de vocês que ouvirem e assistirem o meu vídeo. Porque eu creio que o Senhor tem um propósito, não foi à toa que eu abri esse canal. Então que venha a ser para a honra e a glória do Senhor. Porque sem Jesus não sou nada. Mas com Jesus eu posso tudo naquele que me fortalece. E assim eu agradeço essa oportunidade, agradeço a vocês por ter assistido até o final e que a palavra do Senhor invade muito a vida de vocês, o coração de vocês. E que vamos ficar na presença do Senhor, porque Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso. E que toda a honra e toda a glória venha a ser dado ao nosso Senhor,
porque o Senhor, Ele é digno de toda honra e toda glória. Por mais que o Senhor tenha sofrido e foi rejeitado, e até não quiseram reconhecer, mas Jesus é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, o Criador do céu e da terra. E o Senhor é tão bondoso que enviou o teu Espírito Santo para que viesse nos consolar e que a gente não estivesse sozinho, porque Jesus foi com o Pai e deixou o seu Consolador. E creio que no trabalhar do Espírito Santo, Jesus vai fazer o seu mover, e aqueles que são escolhidos, o Senhor vai fazer uma grande obra na vida, desde que a gente abra o nosso coração, que a gente abra a nossa vida para dedicar ao Senhor, né? Porque servir a Jesus não é nenhum sacrifício, servir a Jesus é maravilhoso. Então, que este vídeo sirva para vocês refletirem no amor de Jesus, né? Que não importa a circunstância, mas lembre-se que o Senhor sempre estará presente na minha vida e na sua vida. E assim eu agradeço ricamente essa oportunidade, e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha inundar a sua vida nesta tarde. Amém?